E se existissem 7 leis antigas que pudessem explicar absolutamente tudo, desde o funcionamento do universo até os mistérios da nossa própria mente? Pois é, essa é a promessa do Caibalion, um texto que se apresenta não como um simples livro, mas como uma verdadeira chave mestra para a gente destravar os segredos da realidade. Vamos mergulhar juntos nessa filosofia hermética? Essa frase, logo de cara, já dá o tom da coisa. O conhecimento hermético não foi feito para ser gritado aos 4 ventos. Era uma sabedoria, digamos, secreta, passada de mestre para discípulo para garantir que só quem estivesse realmente preparado pudesse compreender. Essa é a grande questão, a grande promessa por trás de toda essa filosofia. A ideia de que 7 leis, apenas 7, governam tudo, do cosmos aos nossos pensamentos. Vamos ver como essa estrutura se desenrola. Bom, o nosso roteiro é este aqui. A gente começa com a sabedoria de Hermes, depois mergulha na chave mestra e no primeiro princípio, o do mentalismo. Daí, a gente passa para as leis da realidade, as ferramentas para o domínio e, para fechar com chave de ouro, o segredo da alquimia mental. Nossa jornada começa lá atrás, no Egito Antigo, um lugar que é considerado o berço de uma sabedoria secreta que acabou influenciando inúmeras culturas e filosofias ao longo de milênios. E no centro de tudo isso está a figura de Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande. A tradição o descreve como o grande mestre do ocultismo, um sábio cujos ensinamentos formaram a base para escolas de pensamento no mundo antigo inteiro, da Índia até a Grécia. Isso aqui mostra bem como esse conhecimento era protegido. Ele não era escrito em livros para todo mundo ler, era passado oralmente, em segredo. Essa transmissão direta era garantia de que a pureza da mensagem não seria perdida ou mal interpretada. Agora sim, vamos para o coração da doutrina. Se Hermes foi o mestre, os 7 princípios herméticos são a sua chave mestra. A ferramenta que, segundo Caibalion, consegue unificar e explicar todo o conhecimento oculto. Olha que interessante. A citação não fala em crer, mas em conhecer. A promessa aqui é gigantesca. Compreender esses 7 princípios não seria só um exercício intelectual, mas sim a aquisição de uma chave funcional para a gente navegar e até moldar a nossa própria realidade. E aqui estão eles: mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito e gênero. Vamos começar pelo mais importante de todos, a base de tudo. O primeiro princípio é, de longe, o mais crucial. Ele é a fundação onde todos os outros se apoiam. Se a gente entende bem esse aqui, o resto todo começa a fazer sentido. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a realidade fundamental por trás de tudo que a gente vê e toca, matéria, energia, vida, é na verdade espírito. Algo que podemos pensar como uma mente viva, infinita, universal. Ou seja, o universo onde a gente vive não é essencialmente material, mas sim uma criação mental que acontece na mente do todo. A consequência disso é profunda. Se o universo é mental, então o domínio sobre a própria mente se torna a chave para o domínio da realidade. É por isso que esse princípio é considerado a verdadeira chave mestra. Ok, com essa base de que tudo é mental, os próximos 3 princípios descrevem a mecânica da coisa, as leis que governam o funcionamento desse grande universo mental. Primeiro, a correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. Isso permite entender o universo olhando para nós mesmos. Depois, a vibração, que nos diz que nada está parado, tudo se move, tudo vibra. E por último, a polaridade, que revela que os opostos, na verdade, são a mesma coisa, só que em graus diferentes. Esse é um ótimo exemplo do princípio da polaridade. Pensa num termômetro. Não existe uma linha exata que separa o calor do frio, certo? São só vibrações diferentes na mesma escala. O mesmo vale para estados mentais, como amor e ódio. E a implicação é que um estado pode ser transformado no outro, se a gente souber mudar a vibração mental. Agora, o próximo conjunto de princípios vai além da simples observação da realidade. Eles são apresentados como ferramentas ativas para a gente aplicar e influenciar conscientemente a nossa vida. O ritmo é como o pêndulo da vida, com seus altos e baixos. O mestre aprende a não ser arrastado por ele. Em causa e efeito, a meta é deixar de ser só uma consequência das circunstâncias e passar a ser uma causa consciente. E por fim, o gênero, que está em tudo, é o princípio da criação.
E ele opera não só no plano físico, mas também no plano mental. O Kybalion descreve a condição da maioria das pessoas assim. Elas vivem como um efeito. São como peões, movidos por influências externas, pela hereditariedade, pelo ambiente. Isso acontece porque a vontade, que é o princípio masculino da mente, fica inativa. E quando isso acontece, o lado feminino da mente, que é receptivo e gera as ideias, fica totalmente vulnerável às mentes e vontades dos outros. Já o mestre, por entender os princípios, faz o caminho inverso. Ele se eleva a um plano mental superior. Ele ativa seu princípio masculino, a vontade, para proteger e direcionar o seu princípio feminino. E com isso, ele domina seus próprios humores, seu caráter e se torna um motor, uma causa que inicia o movimento, em vez de ser só um peão passivo nesse jogo. E tudo isso nos leva ao clímax de todo o ensinamento. Afinal, o que é a famosa alquimia? Será que é mesmo sobre transformar chumbo em ouro? A filosofia hermética diz que a verdadeira arte é muito, mas muito mais profunda. A resposta está aqui. A verdadeira transmutação é a arte da química mental. É a capacidade de conscientemente mudar um estado mental em outro. Transformar medo em coragem, ódio em amor, ignorância em sabedoria, usando exatamente os princípios que a gente acabou de ver. E essa é a grande revelação. A lendária pedra filosofal nunca foi sobre metais. Era uma metáfora para o domínio da mente. A maior de todas as artes alquímicas é a transformação de si mesmo. E para fechar, fica essa provocação. Se a realidade externa é um espelho do nosso universo mental, e se as ferramentas para transformar esse universo interno já estão aí, a pergunta que fica não é se a mudança é possível, mas sim o que seria a primeira coisa a ser transformada aí dentro. A resposta, talvez, seja a chave para todo o resto.